Sobre isso, né? Só a presença do Senhor nos basta. E quanto mais nós somos cheios dele, nós vamos chegar no nosso trabalho, na nossa casa, e através do que está em nós, nós vamos transbordar sobre o outro. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, hoje Deus deu um tema para mim. Na verdade, desde segunda-feira eu já estava preparando essa palavra. Deus já tinha colocado sobre isso no meu coração. Eu queria até ter feito uma continuação da última pregação que eu fiz, que foi sobre o verdadeiro significado do batismo, o batismo nas águas, e eu ia continuar falando sobre os frutos do Espírito Santo. Mas Deus me conduziu para um outro lugar, para uma outra palavra. E o tema que ele me deu foi o Deus que a igreja deixou de conhecer. E antes de falar um pouco, nós não vamos ter um versículo apenas. Então eu não vou ler agora, vão ser vários versículos. Eu vou fazer um breve resuminho rapidinho do que foi falado nessa última pregação, porque ela vai conectar com o que Deus vai falar hoje, amém? Então, na última pregação, quando eu falei do batismo, nós aprendemos que o descer as águas, quando nós descemos as águas não têm nenhum poder sobrenatural ali, que na hora que nós mergulhamos, que ali nós vamos sair uma nova criatura. A água não tem poder nenhum ali sobre nós. Na verdade, esse ato que nós fazemos aqui é um ato que nós estamos confessando publicamente algo que Deus já começou a fazer, uma transformação que Deus já começou a fazer no nosso coração. E depois nós vemos o apóstolo Paulo falando como é perigoso descer as águas quando não iniciou uma transformação no nosso coração. Então, o apóstolo Paulo fala para aquelas pessoas que estão ali na beira do rio, ele chega para elas, olha de dentro do rio e grita: raça de víbora. Vocês estão produzindo frutos de arrependimento? Ele ora para isso. O apóstolo Paulo, na verdade, essas pessoas olhavam e falavam: nossa, ele é louco. No meio do batismo aqui, ele começa a exortar o povo. João Batista. Quem que eu falei? Paulo. Meu Deus. E João Batista estava ali e começou a chamar as pessoas, falando que é raça de víbora. Porque às vezes você olhando, você podia achar que ele estava sendo grosso. Não, existia uma preocupação ali no coração de João Batista. Ele sabia quão perigoso era se aquelas pessoas não se convertessem ou não se arrependessem dos seus pecados até o momento que elas decidissem ali mergulhar na água. Então ele vira e fala: raça de víbora, vocês já estão produzindo frutos de arrependimento? Não está falando aqui frutos do Espírito, está falando frutos de arrependimento. Você não pode descer essas águas aqui se você ainda não começou a se arrepender dos pecados, das coisas que você está fazendo de errado. Por quê? Se você descer aqui, você vai descer com uma víbora. E como que é a natureza da víbora? Está falando aqui sobre raça, sobre semelhança, que nós somos pecadores. E aí eu expliquei que a víbora, ela não mergulha, ela começa a nadar sobre as águas. Vai se acostumando ali com o pecado. E aí, ele fala sobre transformação do coração. Que quando nós descemos aqui, o nosso coração, pelo menos, irmãos, ele já tem que estar quebrantado. Era um coração de pedra que a gente tinha ali antes de conhecer Jesus. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Você precisa começar a se arrepender para você ter um coração de carne. Porque Deus, o Espírito Santo, só consegue trabalhar no coração de carne. Lucas vai falar lá: encontrarão, toda carne encontrará a salvação. Não é toda pedra, é toda carne. Se você tem um coração de carne, ok, você vai encontrar a salvação. E a última pergunta, só para fazer um lembrete, o único que é capaz de transformar, pastora, mas como que eu faço para transformar o meu coração, que é um coração de pedra, um coração de carne? Arrependimento verdadeiro. Por isso que ele fala: arrependei-vos. Não desce aqui sem arrepender. Mas eu estou cheio de pecado. Não tem problema. Mas se você mentia, não, eu acordava e dormia mentindo. Você tem que ter começado já a dar frutos que você está arrependido de mentir.
Pô, eu ainda minto, mas eu vou me policiar, eu tô arrependido. Eu enganava minha esposa, não sei, não, eu enganava, confessa, mas eu vou começar a me... Eu tô arrependido, eu vou começar a mudar o meu comportamento. Algumas igrejas falam, não, vem do jeito que vocês estão. Não, irmãos, tem que vir arrependido, pelo menos. Arrependido. Então, quando você se arrepende, Deus vai lá e troca o seu coração por um coração de carne. E a pergunta, irmãos, eu estou muito chique hoje, se vocês não ouviram essa pregação, vocês quiserem ouvir, está no nosso canal no YouTube, tá? Eu coloquei lá no grupo, falando, não, eu quero entender um pouco mais, vocês podem entrar lá, que tem o vídeo explicando o que é o batismo, enfim. E aí eu terminei com uma pergunta aqui. Eu falei, como estava o seu coração no dia que você desceu as águas? Porque se nós descemos as águas sem arrependimento, aquilo foi somente um banho, um mergulho. Você entrou e saiu dali molhado. Aí você pode olhar para mim e falar assim, pastora, mas eu não lembro. Você acha? Eu fui batizado, sei lá. Fui batizado porque minha mãe me levou, eu tinha 14 anos, 20 anos. Então eu vou reformular a pergunta. Como está o seu coração hoje? Aqui. Seu coração hoje é um coração de pedra ou é um coração de carne? Porque você pode estar tanto tempo dentro da igreja, mas seu coração ainda pode estar um coração de carne, de pedra. E o pior, quando nós não percebemos que o nosso coração está cheio de pedra. Então é sobre isso que Deus vai falar nessa noite. Porque apóstolo Paulo, agora está correto, na verdade ele faz um pedido para nós, lá, Paulinho, você pode ficar em 2 Coríntios 13, no versículo 5. Na verdade, Deus, através de apóstolo Paulo, faz um pedido. E não é um pedido, na verdade é uma ordem de Deus. Ele fala assim, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Irmão, se Deus colocou isso nas escrituras, eu tenho certeza que não foi só para preencher folha. Era porque era algo importante. Era algo que nós tínhamos que fazer constantemente, não simplesmente só naquele dia na qual nós decidimos descer as águas. Sabe por quê? Porque Deus sabia que constantemente nós iríamos ser tentados e o pecado ia ficar o tempo todo conosco e o nosso coração ia tender a voltar a ser um coração de pedra. Então Deus fala, examinem-se. E esse exame tem que ser feito, não é? Fiz hoje, vou fazer daqui 4 anos, vou fazer daqui 10 anos. Não. Examinem-se constantemente. E ele está falando aqui, preste atenção, examinem o seu irmão. Ele está falando examine a igreja? Ele está falando examine o pastor? Ele está falando o quê? Examine vocês. Porque é muito fácil, irmãos, eu vou começar até por mim. É muito fácil a gente apontar o pecado do outro. É muito fácil eu chegar aqui e começar a falar, ó, porque meu marido é assim, a minha mãe é assim, a minha irmã é assim, a minha amiga é assim. É uma facilidade que nós temos, e nós temos uma dificuldade, irmãos, começar por mim, a reconhecer os nossos pecados e aonde nós erramos. É muito mais fácil examinar o pecado do outro do que examinar o nosso pecado. Do que nós estamos errando. E aí eu fiquei pensando, aí eu falei, examinem-se para saber se você está na fé. Aí eu falei, como que eu sei se eu estou na fé? Eu fiquei pensando. Falei, o que é esse na fé que Deus fala? É fé de eu ter fé que Cristo existe? Não, eu tenho fé. Eu falei, será que é isso? Aí, na hora, o Espírito Santo fez uma pergunta para mim. Você tem se examinado, filha, com o seu olho ou com o meu? Aí eu falei, como? Ele falou, o exame que você está fazendo no seu coração acerca de você é sobre os seus olhos ou sobre os meus?
O padrão que você está usando para se examinar é o seu padrão ou o meu? Eu não sabia. Falei, não sei. Eu não sei o padrão que eu estou usando. Porque é muito fácil eu chegar aqui hoje e olhar para minha vida, eu, Fernanda, olhar para minha vida e falar assim, eu, sei lá, fiz uma faculdade, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tenho um trabalho, e eu falar, casada, tenho filho. Legal, minha vida. Tá legal, minha vida. Ou vou mais um pouco. Eu olho para um irmão que aos meus olhos é pecador, mais pecador do que eu. Então eu olho para ele e falo, aquele irmão está fazendo isso, isso, isso. Aí eu vou lá, traço um comparativo, olho para mim e falo, não estou fazendo isso, 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 isso que o irmão está fazendo. Então, opa, eu estou melhor. Não estou fazendo aqui. Ou eu vou lá e falo assim, não, eu tenho um ministério, desde quando eu me converti verdadeiramente, eu sou 100% envolvida com a obra, eu dizimo, eu oferto, eu ajudo com uma palavra com o irmão. Aí eu falo, ok, tô legal. Então, então aos meus olhos, o que eu tô? Tô legal, não tô? Mas será que Deus tá achando que eu tô legal? Será que Deus tá achando que tudo isso que eu estou fazendo tá correto? Aí eu queria que vocês parassem aqui. Agora nós vamos lá pro Salmo 50. Guarda numa caixinha aí, na mente de vocês, tudo que nós falamos até agora. E lá no Salmo 50, quem escreveu foi Asaf. E eu vou explicar rapidinho aqui o Salmo para vocês entenderem. Esse Salmo ele pode ser dividido em algumas partes. Do versículo 1 ao versículo 7, é Deus chegando para Asaf, que era o sacerdote naquela época, Deus chegar para mim e falar assim, mandar uma mensagem aqui para mim, nos tempos de hoje. Pastora Fernanda, hoje eu quero que você reúne todo o meu povo, o povo da sua igreja, que hoje, sei lá, às 19 horas, eu vou lá hoje, porque hoje eu vou julgá-los. Hoje eu vou levantar como juiz. Então, Deus, do versículo 1 ao 7, chega para Asaf, naquela época, separa todo mundo, meu povo, o povo de Deus, não é o povo ímpio, o povo que frequenta a igreja, o povo que aos olhos daquela época eram os cristãos de hoje. Reúne o meu povo, que hoje eu vou julgá-los. Deus não estava indo julgar o ímpio, Deus estava indo julgar o povo dentro da igreja. E aí, do versículo 7 ao versículo 15, ele direciona para uma parte da igreja. Então, ele chega e fala, pastor Fernando, senta aqui. É isso que ele fez. E eu vou conversar com o povo. Então, é como se Deus estivesse aqui, irmão. Não sou eu não, estou sentada aí, que eu estou sendo julgado junto com vocês. E do versículo 7 ao 15, ele direciona para uma parte da igreja. Ele fala assim, olha, eu tenho visto que vocês estão vindo aqui para o culto, eu tenho visto que vocês estão fazendo a obra, eu tenho visto que vocês, naquela época ele fala de sacrifício, vocês têm sacrificado, vocês têm feito holocaustos. Aí ele olha para o boi e fala assim, mas você acha que eu preciso do bezerro que você oferta aqui? Você acha que eu preciso de alguma coisa material que vocês vêm colocar aqui? Se eu quiser, eu sou dono da casa, eu sou dono do dinheiro, eu sou dono do bezerro, eu sou dono de tudo. Eu não preciso dessas coisas materiais que você está colocando aqui no altar. Aí ele vai lá, no 14, e fala assim, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrar. Deus está falando aqui, você está fazendo sacrifício. Na verdade, ele está olhando para aquele povo e está falando assim, vocês estão externando uma realidade, porque vocês vêm aqui no povo, vem aqui, coloca uma oferta, um bezerro gordo aqui, bonito, que você está querendo mostrar para a igreja, que você é cristão, ou você vem e mostra aqui, cumprimenta o irmão aqui, você é aquele que não falta no culto, mas o que eu peço para você fazer, que é ofertar com gratidão, ter um coração grato, ao tudo que Deus dá, irmãos, desde o seu acordar, o seu dormir. Às vezes Deus não te abençoa com uma coisa maior, sabe por quê?
Porque você não é grato nas pequenas coisas que ele te dá. Teve um dia, irmãos, e eu acho que a minha sogra, eu ia responder isso para ela um dia, eu esqueci. Eu não sei o que ela falou para mim. Não, mas agora você é neurótico com o negócio da sua casa. Alguma coisa assim, né? Que eu tava assim, dobrando tudo certinho, fazendo as coisas certinho. E eu tenho falado de uma nova casa para Deus. E aí Deus chegou para mim e falou assim, como que eu vou te dar uma casa melhor? Se essa que eu estou te dando, você não está cuidando da forma correta. Eu falei, opa, ingrata com aquilo que Deus estava me dando. Com aquilo que eu já tinha. E eu falei, não, por mais que tenha uma coisa ali, eu tinha que voltar a ter o amor novamente por aquilo que eu tinha, que Deus já tinha me dado. Porque aí depois Deus vai dar aquela outra, sabe o que você vai fazer? Passa 5 dias, você já não liga mais para ela, você já quer outra. Você nem curtiu essas 5 dias, você já começa. Não, defeito, telhado quebrando, não sei, mesmo murmurando. Ele tá falando assim, você tá fazendo tudo isso, tá vendo no culto, tá vendo mas você não tem o coração grave. E outra, ele fala, cumpra os votos que você faz. Ele não pede não, irmão. Às vezes você tá lá deitada na tua cama, você levanta e fala, eu vou fazer um voto com Deus. E você não cumpre. Você vira, não, agora eu vou me levantar, eu vou ajudar na obra. Deus, eu vou fazer um voto com você. Dá 5 dias você já não cumpre. Ele fala, não sacrifica, não entrega oferta aqui pra mim, não. Ele fala, não faz essas coisas superficiais só pra mostrar por mão que você é convertido. Cumpre os meus votos, pelo menos os votos que você se levanta pra fazer. Porque eu não tô pedindo voto pra você. Não tô, eu tô pedindo um coração grato. E aí ele tá pedindo aqui, clame a mim na hora da dificuldade. Sabe o que ele tá falando? Na hora da dificuldade, você liga por mão, você liga para a vizinha fofoqueira, você liga para outra, mas não é capaz de ajoelhar do lado da cama e orar a ele. Você procura todo mundo para falar do teu problema, mas aquele que é único e suficiente para te resolver, você não ora. Não ora, irmão. Não ora. Então ele está exortando esse povo da igreja. Mas aí agora ele vira o olhar para um outro. E aí aqui do versículo 16 ao 21, ele fala, e vocês ímpio, e o ímpio que ele está falando aqui, irmãos, é os de dentro. Ele está falando, você que está sentado aqui, está achando que é crente? Não, aos meus olhos você é ímpio. Porque aqui ele está falando do rebelde. Aqui ele está falando daquele que senta, mas que não obedece. Que senta, que está sentado aqui, mas está com o coração duro. E ele, você ímpio, não fala que você tem aliança comigo, não. Não fala, porque eu não tenho aliança com você. Não tenho. Você está aqui, mas você está fazendo as coisas do seu jeito. Você está aqui, mas você continua mentindo. Você está aqui, você continua enganando. E outra, enganando o povo da igreja. Não é os de fora. Eu tô vendo você manipulando através das suas mentiras o meu povo. O teu pastor, os seus amigos em Cristo. Ele fala, eu não tenho parte com você. Você para mim é ímpio. Aí eu falei, meu Deus. Aí, nós vamos chegar na parte aqui. Que essa parte aqui, irmãos, foi assim, poderosa. E eu vou ler. Deixa eu ver qual Bíblia que eu vou ler, qual versão. Aqui no versículo 21 ele fala, estas coisas vocês têm feito, coloca lá no versículo 21. Essas coisas vocês têm feito e eu me calei até agora. Pensavas que eu era como você. Vou falar de novo. Deus chega para o povo e fala, até agora você pecou, até agora você mentiu, até agora você roubou. Porque aqui Deus começa depois que ele vai falando aqui, quando ele chega até o versículo 22, ele começa a listar os pecados da igreja. Ele começa a falar adultério, ele começa a falar ganância, ele começa a falar fornicação, calúnia. Calúnia que ele fala, vocês estão falando mal de um irmão com o outro. Aí ele fala assim, até aqui eu me mantive calado. E só porque eu me mantive calado, a minha ira não veio sobre você, você achou que eu era como você. Olha isso.
Como diz o nosso amigo pastor Danilo, Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Gente, isso aqui é uma mensagem assustadora. Deus chega para o povo e fala, sabe qual é o erro de vocês? Vocês estão achando que eu sou igual a você. E quando nós olhamos para o nosso coração, irmãos, sobre o nosso crivo, igual eu fiz aqui, fui falando, eu acho que eu estou bem, eu acho que eu estou legal. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando Deus achando que Ele é igual a nós. Achando que Ele pensa igual a mim. E eu vou falar, um dos maiores defeitos da igreja evangélica, não é evangélica, vou colocar outro nome, cristã, hoje em dia, é que eles estão diminuindo a visão de Deus e cada vez mais aumentando a visão do homem. É isso que está acontecendo com as igrejas. Porque eu posso chegar aqui e começar a falar sobre autoestima, eu posso vir aqui e começar a falar sobre prosperidade, eu posso começar aqui e vir falar sobre alinhamento, eu posso começar aqui a falar sobre dons, sobre um monte de coisa, irmãos. Mas a pergunta é, será que é isso que Deus quer? Prosperidade, visão. E aí eu lembrei do versículo que está lá em Provérbios. Deixa eu escrever aqui. Provérbios 29, 18. Aonde não há visão, o povo perece. Aonde não há visão, o povo perece. E as pessoas, irmãos, e alguns pastores, evangelistas, pregadores, eles dão uma interpretação errada sobre esse versículo. A visão, principalmente que esses pastor coach agora têm, começam a falar, se vocês não forem visionários, se vocês não pensarem fora da caixa, vocês vão continuar perecendo. Não, vocês têm que ter uma visão diferente, uma visão de águia. Compra aí o livro do Thiago, não sei lá o quê, negro, não sei. Vocês têm que ter uma visão aberta. Irmãos, mas quando vocês vão estudar a Bíblia, pesquisa o significado da palavra. A visão aqui, em provérbio, significa revelação. Deu? Aí, Fernando, explica pra mim. Deus está falando assim, enquanto você não tiver revelação de quem eu sou, do que é o meu caráter, você vai continuar cego. Você vai continuar perecendo. Aí eu vou perguntar para vocês conhecem o caráter de Deus? Conhecem? Como que você sabe se o seu coração está igual ao coração de Cristo? Você conhece o caráter? Aí eu vou fazer uma pergunta. Você vai chegar num domingo hoje, por exemplo, você não acordou, você quer lá limpar sua casa, gente, eu amo ouvir culto o dia inteiro de ministração. Eu trabalho o dia inteiro ouvindo culto, ministração. Claro que a gente tem que tomar cuidado e ouvir pregações que são da palavra. Né? Então eu faço isso constantemente. Então se eu acordasse hoje, vamos supor, e eu quisesse ouvir uma pregação, eu pegasse todos os canais ali de comunicação, Spotify, sei lá, YouTube, televisão, eu tenho certeza que eu encontraria pelo menos 100 sermões falando sobre tudo isso que eu falei aqui. Sentimento, cura, não tenha que falar, tá, irmãos? Mas eu duvido que eu ia achar um que estivesse falando sobre os atributos de Deus. E aí eu parei e falei assim, gente, peraí, deixa eu ver se eu já fui em alguma pregação que fala sobre os atributos de Deus. Irmãos, aí eu lembrei, acho que eu nunca fui. A única vez que eu tive uma aula que eu entendi foi no curso de teologia que eu fiz, que falou sobre os atributos de Deus. Irmãos, atributos de Deus é uma coisa, frutos do Espírito Santo são outras, completamente diferentes. Atributos de Deus é quem Deus é o caráter dele. Os frutos do Espírito é quando eu me arrependo, eu me converto e através do meu arrependimento, os frutos do Espírito Santo começam a ser gerados dentro de mim. Agora, os atributos não. Os atributos é quem Deus é na sua essência. Quem ele é, o caráter dele. Então, peraí, como que eu sei? Porque a Bíblia vai falar assim, que nós somos imagem e semelhança de Deus.
Imagem e semelhança. Nós somos parecidos. E como eu vou saber se o meu coração está parecido com o coração de Deus se eu não conheço o caráter de Deus? Se eu não conheço os atributos de Deus? Ou melhor, ou será que eu só conheço um? Eu tenho certeza que se eu perguntar, se eu pegar aqui, vou fazer isso agora, tá? Vou passar o microfone para a Paulinha e nós vamos passar o microfone de um e cada um aqui vai responder quem é Deus. Ela tá rindo porque ela não vai, eu não vou passar, mas era só para ela ter. Ela só começou a ficar desesperada. Mas tenho certeza que se eu passasse aqui o microfone, Diego, quem é Deus para você, Diego? Ele ia falar amor. Se eu passasse aqui para Marcinha, ela ia falar, para mim Deus é milagre. Se eu passasse aqui para Dona Neuza, Deus é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Mas e se Deus resolvesse vir aqui, pegar o microfone e falar, peraí, deixa eu responder para vocês quem eu sou? Porque, mais uma vez, nós estamos respondendo baseado em nossos sentimentos e no que nós achamos que Deus é. Aí Deus veio e falou assim, peraí, deixa eu responder para vocês quem eu sou. Aí nós vamos lá em Êxodo 34. Nesse momento, Deus volta mais uma vez, chama Moisés, que Moisés já tinha quebrado ali as pedras. E ele fala, sobe o monte. Sobe que não leva ninguém, nem bezerro, que eu vou lá e vou... Nós vamos escrever de novo ali as tábuas. Aí lá no 34, no versículo 5, ele fala, então o Senhor desceu na nuvem, Deus desce na nuvem, permaneceu ali com ele, com Moisés, e proclamou o seu nome. Ele fala, passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor Deus. Aí ele vai começando a falar, ele falando, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, de fidelidade. Aí ele vai lá no 7 e fala, e que mantém o seu amor milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Conduto, uma vírgula, mas castiga, olha lá, conduto não deixa de punir o culpado. Amém. Ele fala, eu sou amor, eu sou compaixão, eu sou santo, eu sou misericordioso, mas de forma alguma eu deixarei, porque aí ele fala assim, de punir o culpado, aí ele fala assim, né, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Nós temos uma coisa que nós fazemos hoje, é que, e aí eu fui estudar, Deus tem aproximadamente 35 atributos. Os incomunicáveis e os comunicáveis. Incomunicáveis é aquele que não é compartilhado. Onisciente, impotente, imutável. Deus é imutável. Mas eu acho engraçado que o homem, quando ele começa a olhar Deus, aos seus olhos, ele acha que Deus vai mudar. Não, é incomunicável. Deus está falando aqui, eu sou imutável. Você pode mudar, mas eu não. Então nós achamos que só porque nós estamos hoje assim, modernos e atuais, nós achamos que Deus vai mudar, irmão. É um atributo dele, ele é 100% imutável. E aí nós queremos olhar para Deus querendo fragmentar eles. Ou melhor, nós queremos pegar alguns atributos que aos nossos olhos são bons, porque eu quero só o Deus perdoador, eu quero só o Deus amor, eu quero só o Deus longínquo, eu quero aquele que assim, ó, quanto mais eu peco, ele é longo, ele é paciente, eu pego só esses 3. E aí eu acho que Deus é só esses 3. Não. Vai estudar o quê? Estuda os atributos de Deus, quem ele é. Ele tem a ira santa. Ele é fogo consumidor. Ele é justo. Ele é juiz. E porque ele é justo e porque ele me ama, ele não compactua com o pecado.
Ele não é igual nós, irmãos, que hoje eu acordo, hoje eu sou amor. Então hoje eu começo, põe o play, hoje eu começo a tratar a Débora bem, porque hoje eu estou 100% amor. Mas no outro dia eu acordei mal-humorada, eu não quero ser 100% amor. Então hoje eu não estou bem. Então eu vou começar a tratar aqui a Débora mais ou menos. Não, irmãos. Deus é 100% amor. Ele não é igual nós, que hoje a gente acorda amoroso e amanhã a gente não acorda e hoje a gente acorda. Não! Ele é 100% amor. A mesma coisa a justiça. Ele é 100% justo. Então, se hoje eu acordo querendo ser justa, aí eu venho aqui, compro um pão, e aí eu divido certinho. 1, 2, 3, igualzinho, partes iguais aqui. Ai, eu fiz certo. Mas hoje eu não quero ser justa. Aí eu vou lá, porque eu amo aquela amiguinha, eu pego esse aqui, ponho bem pequenininho pra você e reparto uma parte maior pra você. Vamos supor. Ou eu tô lá no meu trabalho, vou lá, entrego um troco, ou todo dia eu tô sendo justa. Tô entregando, mas hoje, não tem moeda de 5, sei lá, eu não vou entregar. Não vou entregar o troco, o cara nem vai perceber. Eu fui injusto. Não. Deus, ele é 100% justo o tempo inteiro. E assim, irmãos, ele é com todos os atributos dele. Você não pode olhar para Deus e achar que você vai continuar em pecado, igual ele está olhando para aquele povo, só porque eu estou quietinho até agora, só porque a minha ira não está sobre você. Você acha que eu sou igual a você? Só porque você está pecando confortável? Só porque você está mentindo confortável? Só porque você está aí fazendo tudo de errado confortavelmente? Você está achando? Irmãos, esse é o perigo que nós temos que tomar cuidado. Deus fala, eu sou longânimo, eu vou te dar aqui ó, a chance para você. Eu sou longano, mas eu tenho ira santa. Eu não compactuo com o pecado. Se ele é 100% verdade, e você acha que ele vai suportar 0,5 da sua mentira? Não, irmãos, ele é 100% verdade. Não adianta você achar que Deus só se importa com as mentiras grandes. Não, irmãos. A Bíblia fala as pequenas raposinhas. Porque são os pequenos pecadinhos que a gente vai fazendo. Ai, fala que eu não tô. Ai, não sei o quê. Coisinha que a gente faz brincando, mentirinhas que a gente... manipulações que a gente faz. Porque Deus não quer saber, gente, se você tá querendo brincar ou não. Se você tá brincando ou não. Pra ele não quer saber, não. E você tá falando, é mentirinha que não vai machucar ninguém. Não, irmão, se ele é 100% verdade, essa mentirinha que você faz 0,1,5 já é pecado para Deus. Nada diferente de um assassino. Porque nós achamos que Deus qualifica os pecados igual nós qualificamos. O pedófilo é um pedófilo. A minha mentirinha que eu faço aqui, ó, essa coisinha que eu faço não tem nada a ver. Não, irmãos. Não, para Deus não tem, porque ele é 100% verdade, ele é 100% justo. Ele é 100% amor, não tem para ele. Quando você já sai da margem do 0,1, para Deus não tem diferença. Por isso que é importante nós conhecermos, irmãos. Você conhece o Deus que você diz que ama? Porque nós só conseguimos falar que amamos alguém se eu conheço ela. Se eu chegar aqui para Débora, vamos lá. Qual chocolate eu gosto de comer? Ferreiro Rocher. Vamos ver uma outra coisa que eu gosto. Quem gosta de beber? Coca-Cola Zero. Eu sei que um monte de pergunta que eu fizer aqui para Débora, ela vai saber responder, porque ela tem intimidade comigo, ela me conhece. Mas ela só vai me conhecer, ela só vai poder falar se ela me ama, se ela me conhece. Como você pode falar que você ama um Deus que você conhece só um atributo dele? Amor. Os outros que ele tem. E eu falo que existe uma idolatria que é pior que a idolatria, irmãos, de idolatrar um santo feito de imagem.
Porque se eu pego essa imagem aqui, vamos supor que tem aqui um santo, não vou falar para desrespeitar ninguém, mas tem aqui um santo de madeira. Pior que idolatrar esse, sabe o que é? Você servir um Deus que é verdadeiro, mas que é mentiroso. Sabe por quê? Porque você criou um Deus na tua cabeça. Porque quando você cria um Deus que só é amor, irmãos, você está servindo um Deus que não é, ele é verdadeiro. Mas tá errado, não é, porque Deus não é só verdadeiro. Amor. Você está servindo um Deus meio que não é verdadeiro. Ele é justo, então vou tentar explicar para vocês, às vezes vocês não estão entendendo. Existe uma pessoa que é irmã Marlene, ela tem uma filha. A filha da irmã Marlene tem câncer. A irmã Marlene ama a filha dela, mas ela odeia o câncer que está matando a filha dela. Deus odeia tudo que está matando a criação. Tudo! Tudo que tem te afastado de Deus, Deus odeia. Se é a ganância que está dentro de você que tem te afastado de Deus, Deus te ama, mas ele odeia a ganância que está dentro do teu coração. É isso que as pessoas precisam entender. E Deus vai contra aquilo que está matando o filho dele. Você tem uma filha que está com câncer, está vendo que aquela doença está matando ela. Mas você ama teu filho, mas a doença está matando. É isso que o pecado, é dessa forma que Deus olha para o pecado. E aí é isso que Deus está querendo mostrar nessa noite. Como você tem olhado para o seu coração? É isso que ele fala, o Deus que a igreja já esqueceu. As pessoas, igual eu falei, não falam mais sobre os atributos de Deus, as igrejas, porque tem medo de começar a falar aqui da exortação, de quem realmente Deus é, e os membros saem correndo. Porque vai ter que deixar, irmãos, de fazer pecado, vai ter que deixar de mentir. E aí, às vezes, fica passando a mão na cabeça, para não perder membro. Mas não, hoje eu tive uma conversa com meu marido, eu falei, ô Rica, a gente tá falando da igreja, do novo tempo da igreja. Eu falei, eu quero uma igreja 100% cristocêntrica. Amém. Eu quero falar de Cristo, quem realmente ele é. Porque, irmãos, nós não vamos conseguir mudar, vamos supor, sei lá, nós não vamos conseguir mudar o Brasil, ou mudar a igreja brasileira, com essa visão de prosperidade, não, irmãos. A vida de uma pessoa só é transformada verdadeiramente quando ela tem a revelação de quem Deus é. Só assim. Só quando eu sei quem Deus é, eu consigo traçar um comparativo e nós somos transformados. Não é sobre visão de reino, de prosperidade. Não, isso não tem que ter, irmãos. Isso tem que ter depois. Mas o foco principal. Então, hoje, se falasse assim para mim, pastor, eu não sei nem por onde eu começo. Eu me perdi no meio. Eu falava, irmão, você conhece o Deus que você fala que você ama? Conhecendo ele. Quem ele é. O que ele gosta, o que ele não gosta. E eu não quero que vocês fiquem com medo de Deus, irmãos. Sabe por quê? Eu vou falar até para vocês repetir. Repete comigo. O medo me afasta de Deus. De novo. O medo me afasta de Deus. O temor me aproxima de Deus. De novo. O temor me aproxima de Deus. Então, se eu conheço Deus, se eu conheço o coração de Deus, então se eu falasse assim para vocês, irmãos, se você nunca teve temor, então comece a ter. Ou volte a ter temor. Porque se eu conheço o coração de Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, se eu começar a me relacionar,
automaticamente, irmãos, não é para agradar pastor, não é para agradar ninguém, não, porque ele está falando aqui no Salmo 50, eu não quero uma religião falsa, não. Se eu conheço os atributos de Deus, quem ele é, a justiça dele, automaticamente eu não vou querer ferir ele, eu não vou querer deixar Deus triste. Não é o pastor, não é o meu filho, não é o marido, irmãos, é Deus. Porque se chega seu pai e fala assim, filho, você vai sair hoje à noite, mas eu quero que você chegue meia-noite. Quero que você chegue meia-noite. Aí tá dando lá o seu horário com seus amiguinhos, tá comendo lanche, você fala, gente, eu preciso ir embora, porque meia-noite eu tenho que ir, senão meu pai vai ficar triste comigo. Aí os irmãos começam, os amigos, pô, você tem medo do seu pai? Não, não tenho medo. Não tenho medo. Eu sei que se eu chegar meia-noite, eu vou deixar o coração do meu pai triste. Então eu vou respeitar o que meu pai falou para mim. É isso que é o temor. Se eu sei que mentir deixa o coração de Deus triste, vou ferir o coração do pai, eu vou começar a me policiar na mentira. Se eu sei que enganar a minha esposa deixa o coração do pai triste, o que eu faço? Eu vou parar. Mas Deus, eu preciso da sua ajuda, porque sozinha eu não consigo. Se eu tenho ganhado dinheiro, vamos supor, de forma ilícita, tudo que nós fazemos, não só dinheiro, irmãos, tudo que nós fazemos, que de certa forma engana ou lesiona um irmão, é pecado que você está fazendo. Tudo que você ganha, sei lá, até se faz um celular, uma Bíblia, que você faz por meio de manipulação, irmãos, é pecado. E se isso tem ferido o coração do pai, eu tenho que procurar não fazer. E não é medo, irmãos. É porque eu amo o pai, eu não quero ferir ele. Se você tem uma amizade que você ama, você procura não fazer coisas para ferir a tua amiga. E por que com Deus é diferente? Tudo vocês ferem Deus. Você prefere poupar todo mundo, mas ferir o coração de Deus. É isso. Você agrada papagaio, cachorro, periquito, internet, Instagram. Mas não poupa em ferir o coração do pai. Irmãos, é forte. E existe algo, irmãos, hoje. Na verdade, não é hoje, não. Existe algo que acontece de Gênesis a Apocalipse. Já acontece, continua acontecendo até hoje. É o quê? Sabe o quê? Resistência humana. A criação querendo moldar o Criador. Quando nós olhamos para Deus só com 3 atributos ou 4, nós queremos moldar o nosso Criador. Não para a gente parecer Ele, mas para Ele começar a parecer nós. Olha isso, irmãos. É o que está acontecendo. E aí ele vai falar aqui, eu vou mostrar. Rapidinho, nem sei que oração. Que oração, Paulinha? Falando nem... Ah, não. Tô dentro. Aí nós voltamos de novo, gente, a falar sobre o coração. Eu acho que a chave é o coração. Nós ficamos olhando para tantas outras coisas. E aí, nós vemos de Gênesis a Apocalipse a resistência do povo com Deus. E eu vou dar um exemplo baseado bíblico, numa história que a maioria aqui conhece. Antes de eu falar o exemplo, quando eu fui falando isso da criação, querer mudar o Criador, quando isso acontece, nós estamos praticamente deletando e excluindo o Deus de Isaías. Isaías, o profeta Isaías, ele está ali um dia, como se eu estivesse aqui, de repente o céu se abre, ele abre. Deus aparece para Isaías, lá no seu sublime e alto trono. Naquele momento, a glória de Deus
todos os atributos de Deus se revelam ali para Isaías. E quando o céu é aberto, o que Isaías faz? Vamos ver se vocês sabem. Ele grita, ai de mim, e se joga no chão. Nós estamos esquecendo desse Deus do ai de mim. Porque quando Isaías, Deus se revela na sua plenitude para Isaías, sabe o que ele faz? Ele olha para o coração dele. Ele vê o quanto ele é sujo. Ele vê o quanto ele é pecador. E ele se joga no chão, tremendo de medo. E ele fala, ai de mim. Naquele dia, Isaías teve a revelação da glória total e absoluta de Deus. E quando ele vê e não vê Deus fragmentado, ele então consegue olhar para o coração dele, ele fala, meu Deus, eu sou muito pecador. Eu sou muito sujo. E é essa a revelação que nós temos que ter. É essa. Da glória total de Deus. Porque só quando nós temos revelação da glória total, nós vemos o quanto nós somos pecadores. Enquanto nós olharmos Deus somente por um atributo, irmãos, nós nunca vamos conseguir entender o quanto nós somos pecadores e sujos. E quando nós olhamos a Bíblia, voltando um pouquinho lá atrás, quando eu falo examinem-se, que Deus vira e fala, examina você, não o seu irmão. Deus não fez a Bíblia para eu chegar na minha casa agora à noite. Você deita lá, começar lá, vamos ver Provérbios. Provérbios é bem legal, né? Para você apontar o defeito dos outros. Então você começa a ler Provérbios, aí você fica, meu Deus, a irmã Cecília tinha que ler esse Provérbios aqui. Não, tinha que ler. Porque esse aqui é ela pura. Ou, vamos lá no 2. A irmã Marlene a irmã Marlene tem que ler isso aqui. Aí eu vou lá, peraí, deixa eu postar aqui no Instagram, porque se eu postar, vai que a carapuça serve, uma indireta. Pega um monte o alvo, né? Esse que é o problema. Porque se tem um monte de gente ali mentindo ou fazendo, qualquer coisa você já começa. Meu Deus. Será que essa indireta foi pra mim? O intuito de Deus não é fazer você ler a Bíblia para corrigir o outro. Ele quer que você pegue aquela Bíblia e corrija o seu coração. Quando nós estamos lendo a Bíblia para corrigir o outro, nós estamos impedindo Deus de nos corrigir. Alecrim dourado. Esses dias nós falamos um curso com a Carolzinha que falava. Foi a Carolzinha que falava, ai, o alecrim dourado. Alecrim dourado, nós estamos lendo aqui, ó, apontando o dedo para todo mundo. Todo mundo é errado. Você que é errado, pai é errado, irmão é errado, filho é errado, né? E você? Você é certa? Porque nós também só vamos conseguir chegar ao próximo. Se eu tô com problema no casamento ou qualquer coisa, meu Deus precisa trabalhar em mim primeiro, irmãos. Sempre vai ser em mim primeiro. Para depois alcançar o que está do nosso lado. Então, enquanto você estiver lendo a palavra para apontar defeito dos outros, irmão, é melhor você fechar. Que Deus quer primeiro corrigir você. O seu coração. Não se preocupe com os outros, não, porque para corrigir o nosso coração já é muito tempo que nós não vamos ter tempo para corrigir o coração do outro irmão. Foca só em você, que já vai levar muito tempo. Porque até hoje, estou constantemente ainda, irmão. E outra, não traz comparativo comigo, não, que eu sou pecadora. Muito, estou constantemente. Deus tá, já pior, muito pior. Deus está trabalhando em mim. Então não trava o crivo em mim, não. É em Deus. O crivo não é sobre a igreja, sobre os irmãos da igreja. Não, essa tá assim, então eu tô melhor. Não estou fazendo a que eu tô fazendo? Ah, essa aqui também tá fazendo isso. Não estou fazendo, então também tô bem. Não é sobre a igreja, irmãos, é sobre Deus. É sobre Deus. E aí nós vemos a resistência de Deus no faraó. Sabe quem é o faraó? O nosso coração duro. O faraó é o nosso coração duro. É a representatividade dele. Então Deus vai lá, levanta o libertador, porque o povo já está ali há 400 anos cativo, sofrendo. Levanta uma pessoa para tirar aquele povo sofrido de lá. Deus tira,
leva para uma terra prometida. Aí ele começa a ter dor de barriga à tarde. Aí começa a ter uma enxaqueca. Aí ele começa a murmurar. Nossa, que saudade. Antes eu tivesse morrido lá no Egito. Do lado das carnes de panela. Eu acho que aquele dia eles estavam reclamando, porque Deus todo dia dava só codornizes, né? Estava enjoado da carne que Deus mandava todo dia para eles caindo do céu. Antes tivesse eu morrido ali. E às vezes a gente quer avivar uma igreja trazendo mais milagre. Porque aí a gente pensa assim, tá faltando o povo ver um pouco de milagre, né? Cego enxergando, cadeirante andando. Não, irmãos, não era falta de milagre que aquele povo tinha. Aquele povo tinha um coração duro. Porque Deus usou Faraó para eles verem 10 tipos de milagre. Ele falou, Moisés, espera aí, eu vou mostrar para você não ficar com dó do Faraó quando eu chegar na última praga. Então ele chega e fala, vai lá pro Faraó, faz isso, 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 manda a primeira praga. Opa, Faraó dá uma como se ele fosse assim, confronta o pecado daquele irmão lá, fala para ele parar de fazer aquilo lá, que eu já sei o que ele tá fazendo. Aí ele dá ai, fiquei com medinho. Volta a fazer, porque só deu uma balançadinha só. Aí ele vai lá e fala, manda a segunda praga. Confronta ele com esse agora. Fala que o coração dele tá assim, 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 que pecado é esse? Aí dá uma opa. Fiquei com medo, uns dias, 15 dias, vai. O Faraó fica com medo quando vê. Mas não muda. Aí muda a terceira. Aí muda a quarta. O Faraó chora, que é o que acontece com a gente quando a gente vem no culto, tá? Deus confronta, aí vai lá, você errou, sua esposa fica sabendo das coisas erradas que você está fazendo, você chora, aqui de novo, pede perdão, mas dá 20 dias que está fazendo de novo. Aí Deus manda a sexta, a sétima, a oitava, a nona. E o coração do Faraó assim, ó, é confrontado, se arrepende, chora um pouco, tem remorso, mas volta a fazer. Não é arrependimento, é remorso. Volta a fazer de novo, volta a fazer de novo. Deus mandou, né, irmãos, as pragas. Aí ele fala, mata os primogênitos. Mata o primeiro filho do Faraó. Não só dele, mas de todos. E não vem falar que Deus é ruim, não, irmãos. Ele mandou 10 antes. Para avisar. Mas ele não se arrependeu, ele continuou com o coração duro. Ele, como se ele estivesse falando, você continuou pecando. Você continuou pecando. É por isso a gente acha que Deus não vai... Confunde que a gente é nós vamos perdoar e nós não vamos ser capazes de fazer mal. Não, irmãos, Deus é justo, 100% justo. Ele vai lá e mata todos os primogênitos, até dos inocentes. Isso quer mostrar que alguns pecados que nós cometemos não reverberam só em nós. Algumas coisas erradas que nós fazemos prejudicam muitos. Principalmente eu, irmãos, que estou aqui na frente da igreja. Algum posicionamento que eu faço errado vai reverberar em vocês, às vezes. Na igreja de Cristo. Sei lá, se eu sou mentirosa lá fora. A pastora mentirosa? Não vou lá, não. Sei lá, se eu sou manipuladora, faço coisa errada aí pra rua. Não vou naquela igreja. A pessoa é assim, 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 assim. Respinga! E aquele povo inteiro, gente, perdeu o filho aquele dia. Por causa do coração duro do Faraó. Tantas mães que choraram. Diz que o grito era tão grande, gente. E será que a gente não tem feito pecados? E outras pessoas estão sofrendo? Por conta dos pecados que nós estamos fazendo? Por conta do nosso coração duro? E aí o povo vai. Sente saudade daquela época. Irmãos, Deus tirou o povo de lá. Deus mandou as 10 pragas. Irmão, você não sabe que você vê a olho nu essas 10 pragas? Você vê Deus matando esses 10 primogênitos, sapo voando, aquelas coisas loucas lá que aconteceu, você viu a olho nu. Aquele povo, ele tá aí, viu a olho nu isso, coisa que nós não conseguimos nem imaginar no nosso pensamento hoje, não é verdade?
Aí sai daquela terra, de noite, Deus manda um redemoinho gigante de fogo na sua frente, que fica ali 24 horas te conduzindo para o caminho para essa terra prometida. À noite, ele joga aquele redemoinho para trás para te aquecer, porque à noite é frio. E aí ele abre aquele mar que tá ali, irmão, você tá passando aquele mar, você tá vendo baleia, jubate aqui. Irmão, você tem noção que você tá passando aqui, o mar tá aberto aqui do seu lado? E a terra seca. Não era nem molhado, você podia pensar, nossa, que lamaçal. Cara, aquele povo viu isso. Olha o nível de milagre que aquele povo viu. E aí ele chega ali na terrinha prometida, só porque a terrinha ainda tá ali, só porque tinha codornizes e o pãozinho, que eles já estavam enjoados, eles começam a reclamar. Ai, que saudade daquele lugar. Cara, viu as 10 pragas. Não é falta de milagre, irmãos. Não queira trazer, não, vamos trazer profeta para o povo começar a ver milagre. Não é falta de milagre que vai fazer o coração do povo. Esse povo aqui já estava com o coração duro. O Faraó já estava com o coração duro. Deus só estava querendo mostrar, revelar o coração de Faraó. E aí as pessoas acham que Deus mandou aquele povo para aquela terra para judiar dele, do povo. O povo perecer. Não. Deus só revelou o que já estava no coração do povo. A incredulidade. Aquele povo não se tornou incrédulo na hora que pisou na terra prometida. Eles falaram, peraí, deixa eu mostrar o coração de cada um aqui. Eu acho que é no Salmo 50 que ele fala isso. Deixa eu ver aqui. Porque ele fala, e eu vou revelar. Deixa eu ver se é. Tá. Mas agora quando ele vira assim, ó, ficarei eu calado diante de tudo que você tem feito? O seu erro foi que você achou que eu era igual a você. Aí Deus fala, mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir nenhuma coisa. Deus está falando assim, peraí, até agora eu fiquei calado, mas agora eu vou te expor. Vou expor os seus pecados e não vou deixar de omitir nenhum. Mas não é, irmãos, para trazer vergonha que Deus faz isso. Não. Deus quer nos corrigir. Não adianta você permanecer no pecado e achar que a ira de Deus não vai vir, irmãos, sobre você. A consequência não vai vir. Não pensa que você está fazendo coisa errada e só porque você está frequentando o culto, ele vai te poupar. Sei lá, um escândalo, qualquer coisa assim. Não, ele está falando, eu vou expor todos os seus pecados. Que você está escondendo aí, ó, no seu coração. E não é, irmãos, para envergonhar que Deus faz isso. Deus faz isso para corrigir. O coração está resistente. Tem gente que está assim dentro da igreja. Deus não consegue trabalhar num coração de pedra. Enquanto estiver de pedra, irmão, vocês vão continuar perecendo. Vão continuar igual esse povo. Vai ver milagre atrás de milagre. Vai ver tudo que tiver de ver. Mas vai continuar igual. Porque não era ausência de milagre. E nem, como que eu vou te dizer? Falta de poder de Deus, irmãos. Deus é soberano. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas ele não, infelizmente, ele não consegue trabalhar. Esse é o único problema. Num coração duro. Não consegue. Ele só consegue operar num coração quebrantado. Então é isso que Deus quer de nós. Às vezes nós norteamos tantas coisas, irmãos. Vai fazer isso para Deus. Não. Deus só quer que você se arrependa. Conheça Ele. Comece a conhecer Ele, não precisa fazer nada. Conhece quem Ele é, verdadeiramente. Não mais com os seus olhos, mas com os olhos das Escrituras. Irmão, você pode estar olhando aqui para mim, está com birra de mim, eu estou falando isso para você, irmão. Não sou eu que estou falando. Está escrito aqui. Não sou eu, é Deus que está falando quem Ele é. Não sou eu.
Ele falou comigo nessa palavra a semana inteira, ele me confrontou. E várias vezes, irmãos, eu passei mal. Porque era luta espiritual. Queimava. Carne queimando. Rosto chega a queimar. Porque a nossa carne, irmãos, vai voltar para o mesmo lugar. Nosso espírito vai para a glória. Mas a carne, ela vai aqui, ó. Para cá. Tem um Espírito Santo, né, uma vida de santificação, irmãos, requer renúncia. E sua carne não quer renunciar a nada. Porque ela sabe que ela vai voltar para ali, ó, no mesmo lugar. Não quer se esforçar com nada, não. Ela vai voltar para o mesmo lugar. Mas o nosso espírito vai para a glória. Nós temos que voltar a falar do céu, como diz aquele louvor. Começar a falar de Deus. Quem Ele realmente é, o caráter dEle. Nós precisamos olhar para o nosso coração, irmãos, não mais com os nossos olhos, mas com os olhos de Cristo. Mas nós só vamos conseguir fazer isso e perceber se nós somos errados ou não, irmão, se a gente conhecer Deus, o Deus que nós amamos. Então Ele está chamando você para conhecer Ele. Não os louvores. Eu gosto de ir lá porque eu gosto do louvor. Eu gosto de ser cristão porque eu gosto do louvor. Eu gosto de ir para a igreja porque eu gosto dos irmãos da igreja, são legais. São acolhedores. Faz os mistérios de comida, né? As vigílias. Eu gosto daquele ambiente. Mas eu vou perguntar, você conhece Deus? Se eu falar pra você, fala aí uns 5 atributos de Deus. Sei se esses aí, tá, irmãos? Mais conhecidinhos. Os outros. Não, então você conhece só sei lá, o que é conveniente. Nós só vamos conseguir ser transformados, verdadeiramente. Uma igreja transformada, verdadeiramente. Quando elas souberem e conhecerem o Deus que ela serve. Como que você pode falar que é uma pessoa que você não conhece? As igrejas não estão mais falando quem realmente Cristo é. Chega na casa de vocês hoje. Sabe quem me ensinou isso? Luan. Eu falo, nossa, Lu, eu tenho uma dificuldade muito grande de memorizar. Às vezes você chegava no outro dia, bem no início, né? Eu perguntava assim, alguém perguntava, o que pregou ontem na igreja? Eu ficava assim, ó, o que pregou? O que pregou mesmo? Não sabia falar a palavra que tinha sido falada à noite. Por quê, irmão? Tá aqui. Mas não fica depois refletindo aquilo. Não fica. Eu falei, o que você faz, ô Luana? Ele falou, sabe o que eu faço? Eu deito à noite a dormir, depois que eu oro, eu começo meio que pregar, tipo assim, falar o que foi falado. Ó, a pastora hoje falou sobre o coração de pedra, falou sobre isso, falou sobre isso. E ele começa a refletir sobre aquilo. Eu falei, eu vou começar a fazer isso. E eu comecei, irmãos. E foi uma chave que virou poderosamente na minha mente. Eu não sabia falar a pregação toda, mas eu conseguia pegar ali os pontos principais e eu ficava refletindo sobre aquilo. Aí começa a gerar mudança em nós. Se no outro dia eu não souber, se você não souber, não for nem capaz de lembrar uma frasezinha que foi falada aqui no culto, irmão, a semente foi jogada aqui, ó, na pedra que dura. Não entrou nada. É igual a escola, quando a gente chega lá com sono. Manda a mão lá, o braço, deita lá. No outro dia vai perguntar, o que falou aqui na aula de ciência? Sem nada, não lembro. Tá prestando atenção. Vai fazer a prova e tira 0. Não vai mudar nada. Comecem a refletir. O Fernando falou para eu conhecer Deus hoje. Eu vou chegar na casa e vou procurar aqui. Na Bíblia digital de vocês lá, irmão. Eu aconselho vocês pegarem. Eu gosto dessa Bíblia aqui. O que eu mais gosto é a Bíblia. Mas à noite, o Rica já tá com a luz apagada ali tudo. Eu baixo, eu leio aquela do aplicativo. Eu não tenho a desculpa de virar e falar que eu não li porque, não, a luz já tava... Pega ali, lê esse Salmo 50 que eu falei aqui. Um pouquinho... Esses irmãos estão rindo. Então nós precisamos começar a ter esses hábitos. Não vir aqui para o culto em modo robô.
No automático, você é capaz de falar uma palavrinha do que foi ministrado aqui no culto. É que aqui dá pra gente marcar. Dá, e no celular não consegue, né? Eu escrevo tudo. Eu cheguei aqui hoje e falei, seu Osmar, dá uma caneta pra mim? Deus falou umas coisas pra mim que eu quero anotar na minha Bíblia. E às vezes no celular a gente acaba não conseguindo anotar. O Rick é tecnológico. Eu não sou tecnológico, eu não consigo. Eu já sou do raiz mesmo, ó, dos post-it, das canetinhas. Você faz isso aí. Então eu não cheguei nesse nível ainda. Eu vou chegar, em nome de Jesus. Irmãos, vamos conhecer Deus. E hoje, quando eu estava aqui preparando, né, essa pregação, tinha muita coisa ainda para falar, muita coisa. Vou falar sobre isso aqui. Deus me lembrou de um louvor que, inclusive, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Eu marco, sabe por quê, Fernanda? Porque eu nunca ouvi pregações igual a você. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia, é o puro Deus. Meu Deus. Aleluia. Eu creio. É Deus. Nada é de mim, é tudo dele. E 2 Coríntios 13, 5 fala assim. Não é o 13, 5 não. Peraí, é Mateus. Só é um nome, Eu sou péssima. Inclusive, irmãos, hoje eu ia falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho um problema sério com nome e data. Então, não fiquem chateados comigo se um dia às vezes eu chegar e falar nome errado. Não é pessoal, não é porque eu amo o outro, que eu sei o nome. Não, irmão, eu tenho um problema sério com datas e com nomes. Então, lá em Mateus vai falar, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha que lindo isso. Sabe o que Deus está falando aqui? Mateus 13, versículo 15. Ele está falando, por causa do coração duro desse povo, ele não tem a minha revelação. Ele não sabe quem eu sou, ele não me conhece. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Estava achando que Deus é como eles, né? Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos de Deus, tá? Ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Converter-se e eu os curaria. Tem muita gente, às vezes, irmãos, que está com doença física mesmo, espiritual, seja o que for. Mas por quê? Está com o olho vendado. Está cego. Lê a Bíblia cego. Porque não quer ser corrigido, quer continuar lendo a Bíblia e continuando com os pecados do meu jeito. E Deus está falando, tira a venda. Por isso que ele fala sobre visão. Deixa eu me revelar quem eu sou na minha plenitude. Porque se você entender quem eu sou, o meu caráter, quem eu sou verdadeiramente, a minha natureza, o seu coração vai ser transformado. E quando seu coração é transformado, você é curado. Curado de tudo. Doença física, emocional, psicológica, tudo. Tudo que a medicina não consegue, irmão, fazer com você. O segredo tá aqui, ó. O coração. Tô arrepiando de falar os meninos, quando eles foram face a face, eu mandei fazer uma chavinha. Eu só queria testemunha. Falei, você tem a chave de entrar ali com o coração aberto e voltar de uma forma diferente. Porque se você entrar com o coração fechado, duro igual uma pedra, irmão, ali vai ser só um passeio. Você vai voltar para tua casa do mesmo jeito. Então pega essa chave, abre esse coração duro, esse quartinho aí que ninguém quer deixar, que você não conta para ninguém. Deixa Deus trabalhar nesses pecados ocultos que tá aí, nessa vida dupla, nesses pensamentos que você tem aí, que só você sabe. Deus não quer julgar, ele só quer que você se arrependa. Confessa, eu tenho pecado assim, eu tenho inveja, eu sou duas caras. Para você eu sou boazinho, mas na minha casa, quando eu tô lá sozinho, eu sou orgulhoso, eu sou bravo. Quando você confessa e se arrepende, Deus opera, irmãos. Quando você olha para você, para de virar o espelho para ele.
Para de virar o espelho para tua esposa e para todo mundo. A hora que você virar o espelho para você, fala, eu sou pecador, eu sou errado, eu faço isso. Aí Deus começa a trabalhar em você. Aí Deus começa a trabalhar, irmãos. Deus começa a te curar. De dentro para fora. De dentro para fora. Aquela mulher encurvada, que estava encurvada há 18 anos. Que ela, irmão, não conseguia fazer assim para olhar para o céu, nem para glorificar o nome do Senhor. Ela estava há 18 anos dentro da igreja. Encurvada, deformada. A doença, a medicina falava, não tem nada mais para você. Acabou! A medicina não tem, você vai morrer encurvada. E ela entrava com vergonha na igreja, ela ficava andando nas partes escuras da igreja, porque ela não queria que ninguém visse a deformidade dela, porque ela estava feia, toda deformada. Ela chegava, ficava lá escondida. Aí tinha aqueles véus que separavam aquela igreja, só os homens ficavam na frente. E ela escondida lá atrás. E Jesus a encontra, não foi ela que vem. Diego, não é ela que vem. Tem um monte de homem. Deus atravessa, Jesus atravessa. Vai lá e fala, filha. Sabe o que é esse filha? Ele está falando, eu estou vendo que seu coração está sangrando. Eu estou vendo que você está... A enfermidade não é por fora. A enfermidade só está externando a dor que está dentro do seu coração. Então ele fala, filha. Ali ele está restaurando a identidade. Ele vai curando aquela mulher. Ele poderia ter tocado nela e a envergadura dela já voltar. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque a doença dela era na alma. Aquela mulher foi ferida e ela foi se curvando. As palavras foi ela foi se curvando. Aí ela foi se curvando e ela foi adoecendo. E ela foi adoecendo. A doença dela era emocional, não era física. Então, se Deus curasse a doença, a enfermidade dela física, daqui 15 dias ela ia encurvar de novo, irmãos. Era a alma dela que estava doente. Então, Deus toca na alma primeiro. Filha amada. Filha amada. Ali ele cura ela de todos os traumas, do passado, de tudo que ela fez. Ele fala, você pode ter pecado, filha, mas eu te amo. Então ele restaura o coração primeiro. E depois ele ora. E a saúde dela, e ela sai 100% curada. Deus curou o coração. E automaticamente a doença dela física foi curada, irmãos. E situações que Deus ainda não conseguiu tratar na sua vida e na minha. Porque o nosso coração está fechado. Aí você tem a opção, irmãos, continuar do jeito que você está. Do jeito que você está, só por causa do orgulho. E o orgulho, irmão, procede a queda. Leviatã. Um dos piores que tem. E nós somos orgulhosos, irmão. Perdoe em nome de Jesus. O orgulho que faz a gente achar que a gente é bom o tempo todo, que só o outro tá certo, que só o outro. Deus está falando, olha para você. Que quando você confessar os seus pecados, os seus defeitos, eu vou conseguir tocar no seu coração. E a hora que eu tocar no seu coração, eu restauro a sua identidade. Eu curo todos os traumas. Eu te tiro de todos os cativeiros que você tá. E automaticamente eu começo a trabalhar no externo. Às vezes a gente quer casa, quer não sei o quê, quer não sei o quê, não sei o quê. Deus está falando, olha para você primeiro, olha dentro. Vamos arrumar dentro. E nós preocupamos por fora. Vamos voltar, irmãos, a falar de Cristo. Vamos voltar a conhecer Deus. Se você não conhecia, irmãos, porque às vezes eu falei, eu não acho que eu não fui num culto que um dia começou do início ao fim falando dos atributos de Deus. E aí a gente vê curso de dons na internet, curso de não sei o que lá, curso de não sei o que. Não vê um curso, conheça Deus, ou conheça o coração do Pai. Não vê. Será que alguém ia comprar? Não sei. Acho que não. Nem quer comprar, irmão, porque eu até pedi perdão para Deus. Deus não existe comprar nada que é de Deus. Nada. Nós recebemos de graça. E temos que dar de graça.
Então, às vezes, eu falei isso, esse é o... Como é a palavra que eu falei hoje? A missão que eu quero da minha igreja, irmãos. As pessoas conheçam Cristo. Faz sentido nenhum eu ficar falando de um monte de coisa que vocês não conhecerem Cristo. Então, não conhece? Procure conhecer. Eu queria que vocês se colocassem de pé.